Quando você age como se já pertencesse ao topo, sua mente começa a se alinhar com essa visão. Seu jeito de falar muda, sua postura transmite clareza e o respeito começa a fluir naturalmente. Essa é a transição de quem sai da dúvida para a ação. O alvo é a vida que você sabe, lá no fundo, que nasceu para viver. E o risco de continuar esperando pelo momento certo é alto. Você pode acabar esperando para sempre. Mas se você decide se mover agora, tudo muda. E muda rápido. Em instantes, você vai descobrir como agir, como se não existisse nenhum medo, e como desbloquear uma mentalidade que atrai sucesso e quebra suas limitações. Porque cada limitação que uma pessoa acredita ter não está gravada na estrutura do mundo, nem está enraizada na realidade. Ela é construída, peça por peça, dentro da mente. As barreiras que parecem intransponíveis, os tetos que parecem inquebráveis e os muros que se erguem entre você e seus sonhos não são forças externas. São criações internas. São construções mentais, e quando essa verdade é compreendida com profundidade, a vida se transforma. Limitações não são fatos, são crenças, e crenças podem ser alteradas. Elas não são grades de ferro de uma prisão. São sombras que se desfazem quando você acende a luz do pensamento corajoso. A pessoa que permite que o medo controle seus pensamentos se torna escrava de barreiras imaginárias. Mas aquela que se levanta com fé em sua própria capacidade inicia o caminho da maestria. Pense em Aníbal Barca, o general cartaginês treinado desde jovem para desafiar o impossível. Quando Roma dominava o mundo mediterrâneo, Aníbal atravessou os Alpes com seu exército, uma façanha que muitos consideravam suicida. Ele levou consigo elefantes, infantaria e uma determinação inabalável. Chegou às portas de Roma. Seu caminho não foi fácil. Foi esculpido na neve, no medo e em terrenos traiçoeiros. E a cada desafio, ele recusava se curvar ao medo. O que alimentava essa ousadia? Não era sorte, não era a aprovação externa, era a ausência de medo. Aníbal não era alheio às dificuldades. Ele simplesmente se recusava a venerá-las. Não se dobrava diante do medo da rejeição ou do pavor de falhar novamente. Ele avançava com fé onde outros recuavam em dúvida. Seu legado nasceu dessa coragem firme. Todo ser humano, diante de qualquer oportunidade, tem dois caminhos: agir com ousadia ou recuar com medo. O primeiro conduz ao crescimento, o segundo leva à estagnação. A maioria vive acorrentada às suas zonas de conforto, confundindo segurança com paz. Mas segurança não é paz, é estagnação disfarçada de sabedoria. A verdadeira paz surge quando alguém avança com coragem na direção do propósito, encarando a incerteza com a serenidade de quem confia em si mesmo. É aqui que eu faço um convite direto a você. Se essas palavras estão te tocando, então inscreva-se no canal. Aqui você vai encontrar a força e a direção para dar forma ao seu potencial mais elevado. O que vem a seguir pode transformar sua vida, se você permitir. O medo mente. Ele diz que você não está pronto, que não é capaz, que não é suficiente. Sussurra que o fracasso é perigoso, que a rejeição é o fim. Mas o fracasso é aprendizado. A rejeição é redirecionamento. Ambos são degraus na escada da grandeza. O verdadeiro perigo é a inação, o assassino silencioso dos sonhos. Para dissolver limitações, é preciso agir, não esperar, não torcer, não rezar por um momento ideal. Ação é a alquimia que transforma o impossível em inevitável. E a ação ousada, livre da necessidade de garantias e desprendida da obsessão por certezas, é o traço comum entre os realizadores de alto nível. Ousadia não é imprudência, é alinhamento, é a recusa em trair sua visão. É a disciplina de agir apesar do medo, porque se compreende que o medo não é real. Apenas o sonho é. Você é maior do que qualquer obstáculo. Isso não é uma frase motivacional. É uma verdade escrita no seu ser.
Cada obstáculo, cada desafio, cada dificuldade é apenas um convite para você se levantar. E aqueles que se levantam, que agem, que persistem, descobrem que os muros nunca existiram, que os tetos eram ilusões, que os limites eram apenas pensamentos. Existe um fogo dentro de cada pessoa, uma vontade silenciosa e indestrutível. Ele dorme sob o peso da dúvida, mas desperta quando chamado por um propósito. Quando você age com uma crença destemida, esse fogo vira guia. Ele ilumina o caminho na neblina da incerteza. Ele queima as pontes da hesitação. A grandeza pertence aos que ousam, não aos que apenas desejam, não aos que analisam para sempre, mas àqueles que agem com fé e força, os que se movem antes das condições serem ideais, os que constroem as asas durante a queda. São esses que erguem impérios, que assinam transformações. As correntes que prendem qualquer homem ou mulher não foram forjadas pela sociedade, foram moldadas em pensamentos, e a chave é a ação. Uma ação corajosa, intencional. Dê o primeiro passo, as correntes vão se romper, os muros vão cair, o mundo vai se abrir. Você não é limitado, você é ilimitado, mas só a ação provará isso. Dentro da oficina invisível da mente existe uma força mais poderosa que todos os exércitos do mundo: o pensamento. É essa força que esculpe o destino de uma pessoa, que modela seu caráter, que constrói o alicerce de cada conquista. Todo homem que se elevou da obscuridade à grandeza primeiro dominou seus pensamentos. Haja como se o medo não existisse e veja com que rapidez o ambiente se reorganiza ao seu redor, adaptando-se ao seu novo padrão. O medo não é real. É apenas um pensamento vestido de dúvida. Jogue-o fora e seu verdadeiro eu começa a emergir. A pessoa que aprende a dominar o medo se torna senhora do próprio destino, capitã de sua alma. Seus pensamentos geram crenças. Essas crenças impulsionam suas ações. A repetição dessas ações constrói os hábitos. E os hábitos formam a realidade em que você vive. Quer mudar seu mundo? Comece mudando seus pensamentos. Todo progresso, toda riqueza, toda paz nasce de dentro. O homem que mantém firme a crença em seu propósito passa a se comportar de outra forma. Seus olhos ganham foco, suas palavras ganham força. Ele age com ousadia, não porque conhece o resultado, mas porque sabe que sua causa é justa. E o mundo responde. Portas se abrem, circunstâncias mudam, a sorte vira. Enquanto isso, o homem dominado pelo medo adia, hesita e encontra justificativas para acreditar que o sucesso não é para ele. Passa a vida observando outros subirem, enquanto permanece prisioneiro de correntes invisíveis forjadas em sua mente. Pensar sem medo é desbloquear seu potencial. É entrar no território das possibilidades. É cravar sua bandeira no topo dos seus sonhos antes mesmo de iniciar a subida. A história celebra os que ousaram pensar com grandeza. Homens que acreditaram em si mesmos enquanto o mundo duvidava. Construtores de pontes, arquitetos de impérios, mensageiros da paz. Suas vitórias não nasceram da certeza, mas da imaginação corajosa. Pergunte a si mesmo: que realidade estou moldando com os pensamentos que cultivo? Que visão grandiosa enterrei sob o peso do medo? E mais importante, quem eu poderia me tornar se pensasse apenas no sucesso? Você nunca é derrotado por forças externas. A derrota começa na mente. Assuma a mentalidade de um vencedor. Visualize-se como a pessoa que deseja ser e comece a agir de acordo. Fale como quem comanda o futuro. Caminhe como se o chão tivesse sido criado para a sua jornada. Escolha pensamentos que te elevem, que te empoderem, que te direcionem ao seu propósito. Porque quando você pensa sem medo, você não pede permissão. Você cria a oportunidade.
Cada construção, cada invenção, cada conquista que hoje parece grandiosa já foi um dia apenas um pensamento firme na mente de alguém destemido. A única pergunta que resta é: que realidade você vai criar? Proteja seus pensamentos, eles são as sementes do seu destino. Pense com ousadia, pense com clareza e permita que o poder que existe dentro de você molde o mundo ao seu redor. Todo homem que busca superar a mediocridade inevitavelmente encontrará adversidades. Não se trata de se, mas de quando. Os contratempos da vida são certos, mas aqui reside um segredo conhecido apenas por aqueles que tocaram a grandeza. Sua atitude diante das quedas define sua trajetória. A maioria tropeça e permanece no chão. Reclama do azar. Questiona o próprio valor. Mas o homem determinado, aquele que tem os olhos fixos em um propósito ardente, vê os obstáculos não como punição, mas como preparação. Há poder nessa mudança de perspectiva. Há sabedoria em enxergar o fracasso como feedback. Quando você adota essa mentalidade, quando você age com coragem mesmo diante de derrotas repetidas, algo extraordinário acontece. Seus fracassos viram combustível. Alexander Graham Bell, por exemplo, tinha uma visão ousada: transmitir a voz humana à distância. Muitos riram. Em seu laboratório, enfrentou falhas em série. Suas ideias foram ridicularizadas. Ainda assim, ele jamais cedeu ao desânimo. Viu cada erro não como prova de fracasso, mas como instrução. Cada falha foi uma professora. Em cada atraso, uma pedra de afiar sua mente. Com fé inabalável, Bell prosseguiu. Suas derrotas se tornaram degraus. E esses degraus levaram diretamente à criação do telefone. Uma invenção que mudaria para sempre a comunicação humana. E quanto a você? O que fará com seus reveses? Vai tratá-los como algemas ou como ferramentas para esculpir o seu futuro? A transformação mais poderosa que você pode viver começa ao aceitar que nada é desperdiçado. Nem dor, nem rejeição, nem fracasso. Cada experiência é uma lição ou uma alavanca. Não é o que te acontece que mais importa. É o que você faz com o que te acontece. Viver sem medo não é viver sem falhas. É viver sem se entregar ao derrotismo. É acreditar que a adversidade é passageira. E que dentro de você existe força suficiente para superar tudo. Quando você pensa assim, começa a ver com clareza. Os obstáculos não estão no caminho. Eles são o caminho. O homem que supera as circunstâncias é aquele que se recusa a transformar quedas temporárias em ruínas permanentes. Ele se levanta. E a cada vez que se levanta, ele o faz com mais sabedoria, mais força, mais decisão. Os contratempos, muitas vezes, são testes do universo para medir a intensidade do seu desejo. Eles perguntam: o quanto você realmente quer isso? Eles desafiam sua consistência. E se sua resposta for firme, se sua postura for inabalável, então você passa no teste e avança rumo à sua recompensa. Por isso, quando a falha bater à sua porta, receba-a como um mensageiro. Pergunte: o que você veio me ensinar? E após aprender a lição, siga em frente, com velocidade, com clareza. Não se lamente, não se vitimize. Deixe sua mente governar suas circunstâncias. Os gigantes da indústria, os pioneiros da invenção, os líderes da transformação, todos compartilham este traço. Usaram os contratempos como escadas. Sua jornada não será sem provações. Mas se cultivar a atitude certa, cada provação vai te fortalecer, te lapidar, te aproximar das suas metas. Deixe que os contratempos aguçem sua visão. Permita que eles refinem seu propósito, que construam em você uma fortaleza que nenhuma força seja capaz de derrubar. Porque no fundo, o fracasso não existe, existem apenas lições e degraus. Sua atitude é a bússola, e ela deve apontar com firmeza para a vitória.
Há um momento na vida de todo ser humano em que o caminho à frente não é iluminado pela certeza, mas encoberto pela dúvida. Nesse momento é preciso escolher, parar ou avançar. Entenda esta verdade: o medo é a tranca na porta do seu destino. Mas a ação corajosa e decidida é a chave. Você não nasceu para hesitar. Não foi projetado para se encolher diante do risco. A mesma mente que cria o medo também abriga o poder de superá-lo. E o caminho para vencê-lo é simples e profundo ao mesmo tempo: agir. Todo homem que deixou sua marca no mundo fez isso mesmo sentindo medo. Ele o sentiu, mas não o obedeceu. Ele compreendia que a ação gera confiança, enquanto a inação alimenta a dúvida. Andrew Carnegie não nasceu em berço de ouro. Suas origens eram humildes, seus recursos escassos. Mas dentro dele ardia um espírito que não pedia permissão. Ele não esperava pelas circunstâncias ideais. Agia com ousadia, movido por uma visão tão grandiosa que parecia insana para os outros. Começou pequeno, entregando telegramas, trabalhando horas a fio, observando, aprendendo, e então, passo a passo, sem medo, começou a construir. Investiu em si mesmo. Cercou-se de conhecimento e de homens sábios. Sua coragem multiplicou sua capacidade. Suas ações destemidas despertaram forças que teriam permanecido adormecidas. E daquele começo modesto, Carnegie se tornou um dos maiores industriais que o mundo já conheceu. Essa é a lei eterna. Quando você avança com ousadia, a vida avança com você. Você não precisa enxergar toda a escada para dar o primeiro passo. Basta começar. O simples ato de começar, mesmo de forma imperfeita, desencadeia uma reação em cadeia. Ideias surgem, recursos aparecem, relacionamentos florescem e forças internas até então adormecidas despertam. Tudo isso estava esperando logo depois da porta da hesitação. Dentro de você existem habilidades que ainda não foram acessadas, talentos que ainda não foram testados, poderes latentes esperando para serem chamados à superfície. E eles não despertam apenas com intenção, despertam com ação. Não espere o medo desaparecer. Mova-se mesmo com ele presente. A cada passo que você dá através do medo, o controle que ele tem sobre você diminui. E logo você olhará para trás e se perguntará por que duvidou da sua própria força. A grande diferença entre quem realiza e quem apenas sonha não está no talento, nem na sorte. Está na iniciativa, está na capacidade de dizer, mesmo com medo, eu vou agir. A ação é o alquimista que transforma visão em realidade. É a ponte entre o que você imagina e o que você constrói. É o que transforma o invisível em concreto. E quanto mais destemidamente você age, mais poderoso se torna. O medo é astuto. Ele se disfarça de lógica, de prudência, de bom senso. Mas seu objetivo é sempre o mesmo: te manter exatamente onde você está. E onde você está hoje não é onde você deve permanecer. Então eu te pergunto agora: qual sonho você deixou parado? Que ideia você ignorou? Que meta ficou trancada atrás da fechadura do medo? A chave já está com você. Use-a. Dê o primeiro passo. Faça a ligação. Inicie o projeto. Mude o hábito. Enfrente o que precisa ser enfrentado. Porque é no movimento que seu poder se revela. Você só vai conhecer sua verdadeira força quando for testado. Você só vai descobrir seu potencial quando se lançar. O medo perde seu domínio no exato instante em que você age sem ceder a ele. E é nesse momento que você começa a se elevar. Lembre-se, o medo é a tranca, mas você tem a chave. Gire-a e entre com firmeza na sua grandeza. Existe uma confusão comum que precisa ser destruída. Agir sem medo não significa não sentir medo. Nenhum homem que realizou algo grandioso esteve completamente livre do medo. A diferença entre o homem comum e o homem de destino está aqui.
Este último age apesar do medo. A coragem não nasce no conforto. Ela é forjada no calor da incerteza, nos momentos em que o caminho à frente está escuro e o desfecho desconhecido. Agir com coragem é dizer ao universo que seu propósito é maior do que seus temores. Ulysses Grant conhecia bem o medo. Em batalha, enfrentava inimigos poderosos, odds desfavoráveis e incertezas esmagadoras. Mas o que o definiu não foram as circunstâncias, foram suas decisões. Enquanto outros hesitavam, ele avançava. Enquanto alguns duvidavam, ele comandava. Foi essa ação constante e corajosa que virou marés, venceu guerras e mudou a história. Grant não esperava se sentir corajoso. Ele escolhia a coragem. E ao escolhê-la repetidamente, tornou-se sua própria encarnação. Você precisa fazer o mesmo. O medo não é o vilão, ele é o sinal. Ele indica que você está na fronteira do crescimento. Surge quando você ultrapassa o conhecido e pode parar seu avanço ou alimentar sua ascensão. A coragem é a escolha de continuar. A cada vez que você age com coragem, reforça uma verdade interior. Eu sou capaz. Com cada decisão ousada, você começa a esculpir uma nova identidade. Uma identidade não limitada pelo medo, mas guiada por uma visão forte e clara. Entenda isso. Coragem não é um evento. É um hábito. Não é um traço reservado a heróis ou figuras lendárias. Está disponível a você agora mesmo, nas pequenas decisões que enfrenta todos os dias. Falar a verdade quando seria mais fácil calar. Dar o salto quando a estabilidade parece mais segura. Ficar firme mesmo quando estiver sozinho. Essas não são ações dramáticas. São escolhas simples, repetidas dia após dia. E são elas que mudam uma vida. A coragem é essa força silenciosa que constrói impulso. Ela nem sempre grita. Às vezes, é apenas um sussurro. Tente de novo amanhã. E o mais belo é isso. Coragem se acumula. Cada pequeno ato de bravura é um depósito na conta da autoconfiança. Com o tempo, essa reserva de força interior se torna inabalável. Você começa a confiar em si mesmo, a enfrentar os desafios não com medo, mas com prontidão. O homem que escolhe a coragem diariamente se transforma. Torna-se alguém que o mundo não consegue ignorar. Então pergunte a si mesmo, o que você faria se não tivesse medo? Que ação você tem adiado porque deixou o medo segurar as rédeas? E mais importante, o que se tornaria possível se você decidisse, apenas uma vez, agir mesmo com medo? Essa é a sua convocação. Escolha a coragem, não uma vez, mas todos os dias. Fale com firmeza. Decida com rapidez. Haja com propósito. Porque cada vez que você faz isso, dá um passo em direção à pessoa que nasceu para ser. A coragem não é algo que se encontra. É algo que se escolhe. E ao escolhê-la, tudo muda. O medo pode visitar, mas não comanda mais. Você não é guiado pela dúvida, é movido pela convicção. Você não é mais travado por tudo que pode dar errado. Você é impelido por tudo que precisa dar certo. Deixe que a coragem seja sua bússola e você nunca se perderá. Pois os ousados não esperam pela força, eles a constroem, um ato corajoso de cada vez. Não existe força mais paralisante para o espírito humano do que a dúvida. Ela sussurra mentiras, alimenta a hesitação e desacelera o progresso. A dúvida é o ladrão silencioso dos sonhos. Mas há uma verdade que precisa ser entendida por todo aquele que deseja alcançar a grandeza. A dúvida paralisa, enquanto a ousadia liberta. Quando você age com firmeza, com convicção verdadeira, a dúvida não sobrevive. Ela enfraquece, recua, desaparece. Porque a dúvida não possui poder real. É apenas a sombra do medo. E sombras somem quando a luz da ação decidida brilha sobre elas. Muitos mudaram o rumo da história vivendo com coragem, mas poucos se firmaram nessa verdade como Susan B. Anthony.
Em uma época em que o mundo mandava que mulheres ficassem em silêncio, quando leis e costumes bloqueavam suas palavras e presença, ela avançou. Não esperou aprovação. Não permitiu que a dúvida definisse sua trajetória. Sua missão era clara: justiça, igualdade e a crença inabalável na dignidade de todo ser humano. A cada ato de resistência contra a injustiça, ela apagava a dúvida do seu caminho. E não apenas para ela, mas para as gerações futuras. Sua coragem calou a incerteza e construiu uma trilha onde antes só havia muro. E o que ela fez, você também pode fazer. Entenda, o instante em que você decide acreditar de todo o coração na sua missão é o momento em que a dúvida perde sua força. Ela já não consegue desviar seu julgamento, não consegue mais frear sua ação, porque sua visão se tornou maior que o seu medo. Não é a dúvida que te bloqueia, é sua tolerância a ela. Quando você age com clareza, quando se compromete plenamente com seu propósito, algo profundo acontece. Você para de esperar sinais, para de aguardar o momento certo. Você se transforma no criador dos momentos. Passa a acreditar, não porque o mundo te valida, mas porque você validou a si mesmo. A ação destemida é o antídoto. Ela silencia a voz interna que pergunta: e se eu falhar? E a substitui por: e se eu for além do que imaginei? A dúvida cresce no silêncio, ela prospera no atraso, mas ela não resiste ao movimento. Quando você dá o primeiro passo, mesmo que trêmulo, você começa a roubar da dúvida o chão onde ela se apoia. A cada atitude ousada, sua crença se fortalece. A cada decisão valente, sua confiança se expande. Não espere se sentir certo para agir. A certeza não é um pré-requisito da ação. Ela é o resultado dela. Pense, quantos sonhos morreram nas salas de espera da dúvida? Quantos talentos nunca brilharam porque seus donos ouviram a voz do medo? Essa não pode ser a sua história. O mundo recompensa os que agem, os que se arriscam, os que ousam. Não porque eles não têm dúvidas, mas porque se recusam a se curvar diante delas. A dúvida questiona, a coragem responde, a dúvida atrasa, a coragem avança. E em todos os casos é a ação que transforma, a ação que constrói confiança, a ação que abre as portas. Dentro de você existe uma missão, um propósito que não foi dado a mais ninguém. Não permita que a dúvida apague sua luz. Não permita que o medo escreva a sua história. Escolha acreditar, escolha clareza, escolha agir. Porque quando você age sem medo, você convida a certeza, cria impulso, forja força. A dúvida não pode resistir a uma alma em chamas com convicção. Deixe que seu propósito brilhe mais do que seu medo. Que seus passos gritem mais alto do que suas hesitações. Agir com coragem não é um sentimento, é uma decisão. E a cada decisão, você se afasta da dúvida e se aproxima do seu destino. Existe uma mentira repetida no mundo, que a confiança é algo com que se nasce. Que alguns a têm, outros não. Mas isso precisa ser esclarecido. Confiança não é herança, é conquista. Ela se constrói. E como qualquer músculo, ela só cresce com o uso. A confiança é resultado da ação destemida, de passos dados em meio à incerteza. A cada movimento ousado, você envia um recado ao seu subconsciente. Eu confio em mim. E com o tempo, essa confiança se torna inquebrável. Confiança não é a ausência de dúvida, é a vitória sobre ela. É a decisão firme de agir apesar da voz que diz: você não está pronto. Theodore Roosevelt, na infância, era fisicamente frágil e constantemente doente. Era tímido, retraído e vulnerável. Mas ele fez uma escolha, não apenas uma vez, mas todos os dias, de se transformar. Enfrentou treinamentos físicos intensos, dedicou-se ao serviço público, enfrentou os testes da liderança. Cada ato de coragem, cada decisão de enfrentar o desconforto, forjava mais uma camada de confiança dentro dele. Ele não esperou se sentir confiante para agir.
Ele agiu. E da ação nasceu a confiança. Você também pode fazer o mesmo. Pense na confiança como uma fonte interna. Cada decisão destemida é uma gota. Cada desafio enfrentado é um riacho. Cada vez que você fala quando seria mais fácil se calar, cada vez que dá um passo sem saber o próximo, você alimenta esse reservatório de autoconfiança, até que ele transborda. E quando transborda, você caminha de forma diferente. Fala com firmeza, decide sem hesitar. Não porque o medo desapareceu, mas porque você se elevou acima dele. Confiança não é um destino. É um hábito. Ela nasce nos momentos em que você poderia recuar, mas escolhe se manter firme. Ela cresce quando você está vulnerável e mesmo assim avança. Ela se expande quando você desafia a mentira de que não é suficiente. Todo grande líder, todo homem que realizou algo significativo, começou com um único ato de fé em si mesmo. Esse ato levou a outro e a mais outro, até que o acreditar se tornou parte de quem eles eram. Se você esperar se sentir pronto, vai esperar para sempre. A única forma de estar pronto é agir. A confiança se desenvolve com exposição ao desafio. Assim como o músculo se rompe e se reconstrói mais forte, sua autoconfiança cresce quanto mais você se estica, se testa e se coloca em movimento. Quanto mais você age em sintonia com seu propósito, mais certeza terá do seu caminho. Essas não são ações aleatórias, são repetições. São os pesos pesados do crescimento pessoal. E com cada uma delas, você se torna mais forte. E aqui está a beleza. A confiança se multiplica. As pequenas vitórias de hoje são a base das grandes conquistas de amanhã. Um momento corajoso planta a semente de uma identidade confiante. E logo, essa identidade se torna sua. Não por sorte, mas por escolha consciente. O homem que age com consistência diante do medo se torna imparável. Sua confiança não se baseia em ilusões, mas em evidência. Ele enfrentou dificuldades e venceu. Ele se moveu mesmo sem garantias e encontrou solo firme sob seus pés. Ele já não precisa de aplausos, não espera mais validação. Ele sabe quem é, e você pode se tornar esse homem. Mas não será com pensamento, será com prática, com ação, com entrega diária. Todos os dias, você se depara com duas escolhas: se esconder na zona de conforto ou avançar rumo ao crescimento. E a cada vez que escolhe crescer, você expande seus limites. Haja como se a confiança já vivesse dentro de você, porque ela já vive. Caminhe com a convicção de quem sabe que a confiança é construída, não recebida. Então comece agora. Comece pequeno se for preciso, mas comece. Porque cada passo corajoso gera impulso, e com impulso suficiente, nada pode te parar. Confiança não é algo que você espera alcançar, é algo que você constrói. E uma vez construída, você entrará em qualquer ambiente, enfrentará qualquer desafio e perseguirá qualquer sonho com a certeza silenciosa de que pertence àquele lugar. Existe um tipo de sucesso que brilha como uma vela, forte por um instante, depois se apaga ao menor sopro do vento. Mas há também aquele sucesso que perdura, que atravessa décadas, que atravessa gerações. Esse não nasce de emoção passageira ou de sorte temporária. Ele se ergue sobre a fundação da ação destemida, do caráter resiliente e do crescimento contínuo. O sucesso verdadeiro não é acidente, é engenharia. É o fruto de escolhas corajosas e consistentes ao longo do tempo. Não se trata de conquistar uma única vez. Trata-se de se tornar alguém que conquista continuamente por quem você é, no que acredita e como age mesmo sob pressão. Cornelius Vanderbilt não começou com riqueza, nem com conexões. Começou com um único barco, uma balsa modesta, simples. Mas, por trás daquele início pequeno, havia uma alma que se recusava a viver limitada.
Ele enxergava a oportunidade onde outros viam risco. Perseguia cada chance com determinação inabalável. Investia, expandia, ousava. Enquanto outros hesitavam, ele decidia. Enquanto alguns recuavam, ele avançava. E ao longo do tempo, aquela pequena balsa tornou-se o núcleo de um império de transportes e ferrovias que redefiniria a economia americana. Sua fortuna foi imensa. Mas o mais importante, ela durou, porque foi construída com visão e ação diária. O sucesso temporário pode até acontecer com qualquer um, mas a grandeza duradoura é reservada àqueles que enfrentam seus medos todos os dias. O medo tem muitas formas. Ele pode aparecer como cautela excessiva, como hesitação ou disfarçado de lógica. Mas o objetivo é sempre o mesmo: impedir você de se mover. O homem que conquista o sucesso duradouro não elimina o medo. Ele aprende a agir apesar dele. Ele entende que cada momento de hesitação é um momento perdido. Cada atraso é um passo para trás. Por isso, ele escolhe agir. Ele escolhe a coragem. Sempre. A verdadeira realização, aquela que não se abala com crises, com críticas ou com o caos, exige um núcleo sólido. E esse núcleo é feito de 3 pilares: comprometimento destemido. Isso significa estar 100% dentro. Não só quando tudo parece fácil, mas principalmente quando tudo parece incerto. Ação consistente significa agir todos os dias, não apenas quando há motivação, mas quando ninguém está vendo, quando tudo parece parado, quando a recompensa ainda não chegou. Coragem persistente. Isso é não desistir quando você cai, é não quebrar quando encontra resistência, é transformar cada fracasso em combustível, cada dificuldade em sinal de crescimento. Se você quer um sucesso que perdure, precisa parar de buscar atalhos, precisa parar de esperar aplausos, precisa parar de esperar o momento ideal. Construa seu sucesso com base sólida. Encare seus medos todos os dias. Fale quando o silêncio parecer mais fácil. Dê o passo que ninguém mais ousa dar. Diga sim às oportunidades que te assustam. Incline-se em direção aos desafios que os outros evitam. É assim que o sucesso verdadeiro nasce. Ele não acontece em um único dia. Ele é construído em milhares de dias de coragem, empilhados uns sobre os outros. Cada um desses dias pode parecer pequeno, invisível aos olhos dos outros, mas você vai sentir, vai perceber o impulso crescendo. E, eventualmente, o mundo também verá. Não apenas no que você conquistou, mas em quem você se tornou. O mundo honra quem persiste com propósito. Celebra quem se levanta após cada queda. E se curva diante daqueles que fazem o que é difícil. Não uma vez, mas como um modo de vida. Não se contente com um brilho momentâneo. Não aceite uma faísca passageira, mire no legado, deixe que seu sucesso seja um monumento à coragem, que sua jornada se torne uma aula viva de determinação, porque quando suas ações são destemidas, seus resultados são eternos. A esperança alimenta a coragem. Se a coragem é o motor da vida sem medo, a esperança é o combustível. É ela que acende o fogo interior. É a força invisível que te levanta quando o mundo parece pesado demais. Esperança não é ilusão, é estratégia. É a decisão de acreditar na possibilidade, mesmo enquanto atravessa a dificuldade. Benjamin Franklin, um dos pais fundadores dos Estados Unidos, enfrentou pobreza, fracassos e humilhações. Nasceu em condições modestas. Tinha pouca educação formal. Foi criticado e desafiado em quase tudo o que fez, mas jamais se entregou ao desespero. Ele escolheu a esperança. Transformava cada obstáculo em trampolim. Cada rejeição virava redirecionamento. Seu olhar positivo lhe dava força para continuar quando todos desistiam. Foi essa esperança estratégica que o tornou estadista, inventor,
pensador e um arquiteto de uma nova nação. Esperança é mais que otimismo, é resistência mental, é clareza emocional, é saber que mesmo com as nuvens escuras, o sol ainda está ali. Quando você cultiva esse olhar, rouba a energia do medo, porque o medo se alimenta da visão negativa. Ele vive do "e se der errado?", mas a esperança muda o foco para "e se der certo?". A esperança renova sua energia, e energia sustenta o movimento. Sem esperança, a coragem se esgota. Você pode começar forte, mas sem uma visão positiva, sua força se esvai. Mas quando você alimenta sua mente com possibilidades, quando foca em progresso e não em perfeição, você desenvolve a resistência necessária para chegar ao topo. Pense nisso. Toda meta exige uma jornada, e toda jornada encontrará tempestades. Se sua mente estiver cheia de medo, você vai parar ao primeiro trovão. Mas se seu coração estiver enraizado na esperança, você continuará mesmo sem ver o caminho. Isso não é romantismo, é tática. Esperança não é ignorar a realidade, é dominar a realidade. É dizer, sim, o caminho é difícil, mas eu sou mais forte. Sim, o terreno é íngreme, mas eu estou subindo. Sim, os obstáculos são grandes, mas minha vontade é maior. E se você chegou até aqui, é porque há uma parte de você que já sabe disso, que sente, que intui, que está pronto. O futuro que você deseja não está distante. Ele está esperando pela sua decisão. E agora chegou o momento da verdade. Este é o instante de agir. Não por impulso, mas por clareza. Não por ansiedade, mas por convicção. Não espere mais um sinal. Esta é sua confirmação. O extraordinário não está reservado aos escolhidos, está disponível para os corajosos, para os que decidem com firmeza, para os que agem sem ceder ao medo. Então haja, fale, comece, enfrente, libere o que precisa sair, assuma o que precisa ser vivido. Você é o arquiteto da sua vida e as ferramentas já estão nas suas mãos. Seja o homem que não hesita, seja aquele que inspira pelo exemplo. Deixe que suas atitudes declarem com força: eu estou pronto, eu sou digno, eu estou disposto. Porque o futuro que você sonha não está distante. Ele está a um único passo destemido de distância. Abrace a coragem com todo o seu ser. Faça dela seu padrão. Deixe que ecoe em cada área da sua vida, no trabalho, nos relacionamentos, nas decisões, nos sonhos. E ao fazer isso, veja sua vida refletir não só progresso, mas poder. Não só sucesso, mas significado. Você merece o extraordinário, mas precisa reivindicá-lo. E a única forma de fazer isso é agir sem medo, a partir de agora.